Olá, alunos, bem-vindos. Hoje vamos estar falando um pouco sobre alguns exemplos de limite e eu estou utilizando o livro Cálculo A. Exemplo de número 1 traz para nós a função y igual a 1 sobre 1 menos x. Para analisar o limite dessa função, primeiramente nós podemos supor alguns valores para x, né? Nesse caso, estamos utilizando x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 500 e 1000. Lembrando que esses valores são sugestivos, né, para fazer a análise, mas que qualquer outro valor de x é válido, porque o que nós queremos é analisar o limite, né, analisar qual será o valor de x a depender do valor de y. Então aqui, a partir desses valores, nós podemos visualizar que quanto mais x se aproxima de um determinado número, y vai ter esse valor de x sendo o denominador, né? E o numerador é o valor de x menos 1. Então, aqui nós temos, por exemplo, para x igual a 1, y é igual a 0. Para x igual a 2, y é igual a 1 sobre 2. Ou seja, repete o denominador, né? O denominador do valor de y, da fração de y, é igual ao valor de x. E o numerador é basicamente o valor de x menos 1. Isso acontece com todos os valores aqui, né? No 500, por exemplo, 500 ficou sendo o denominador e 500 menos 1 o numerador. Então, a partir dessa função, essa é a análise que a gente consegue obter, né? A partir aqui da criação dessa tabela, né? Para os valores de x e y. E isso aqui nós estamos considerando os valores de x sendo positivos, né? Aí a gente pode analisar também quando os valores de x são negativos, como por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 100, menos 500. E aqui, analisando o que aconteceu com o valor de y, ao substituir, né? Lembrando que x são valores que nós escolhemos aleatoriamente, né? E y são os valores de x aplicados na função inicial, né? Aqui y é igual a 1 menos 1 sobre x. Então, nós substituímos x por cada um desses valores para obter y, né? Como acontece na função de primeiro grau. Então, para x igual a menos 1, y é 2. Para x igual a menos 2, y é 3 sobre 2. Então, aqui está acontecendo basicamente uma análise semelhante, né? Uma situação semelhante a que nós vimos com os valores de x positivos. Se a gente for analisar, o valor de y, o denominador, né, da fração de y, é o próprio valor de x, né, só que positivo, e o valor do numerador é x mais 1, né, considerando x um valor positivo. Então, aqui nós temos, para x igual a menos 3, y é 4 terços, valor de x positivo, e aqui 3 mais 1, né. Para x igual a menos 5, y é 6 quintos. E a mesma coisa acontece para todos os valores. Menos 500, né? Por exemplo, x igual a menos 500, então y fica sendo igual a 500 no denominador, que é o valor de x, só que positivo, e 500 mais 1 no numerador, né? Então, essa é a situação, essa é a análise que nós podemos fazer nesse exemplo a partir da função 1 menos 1 sobre x. O gráfico é basicamente essa representação, né? Nós temos eixo de x e eixo de y, aqui nós temos o número 1 como base, né? E o formato aqui que a função assume. Essa função tende para 1 quando x tende para o infinito. Então, nós podemos observar o seguinte: quanto mais x se aproxima, quanto mais x assume um valor maior, mais y se aproxima de 1, né? Quando x tende para o infinito, a função tende para 1, né? Então, aqui nós temos valores, por exemplo, 999 sobre 1000. É um valor muito próximo de 1, porém que não chega a 1, né? Assim como os outros, 1 sobre 2, 2 terços, 3 quartos, y se aproxima cada vez mais de 1, sem nunca ser o próprio número 1, né? E isso quanto mais x se aproxima, quanto mais x tende ao infinito, né? E isso vale para as duas análises, né? Então, o que nós podemos concluir é que a função tende para 1 quando x tende para o infinito. Basta observar as tabelas e o gráfico, né? E isso daqui é a representação
numérica, né? Y tende a 1 quando x tende ao infinito, seja positivo ou negativo. E a estrutura, né, do limite dessa função é basicamente limite de x tendendo a mais ou menos o infinito da função y menos 1 sobre x vai ser igual a 1, porque é 1, né, é de 1 que a função se aproxima, né? A função se aproxima sempre ao valor de número 1, né? Então, essa é a análise que nós podemos fazer aqui nesse exemplo. Exemplo de número 2. A função y igual a x ao quadrado mais 3x menos 2 tende para o infinito positivo quando x tende para o infinito, né, seja dos valores positivos ou negativos. Então, essa é a representação aqui numérica, né, limite de x tendendo ao infinito da função. E, de fato, basta analisar o gráfico, né? Então, aqui a gente vai colocar a representação em tabela, né? X assume valores aleatórios, né? No caso, até o número 1000. E aí a gente faz a substituição nessa função aqui. Y igual a x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter, quando x é igual a 1, y é igual a 2, né? Substituindo x por 1. Quando x é igual a 2, y é igual a 8 e assim por diante. Isso aqui tanto para valores positivos quanto para valores negativos, né? Essa é a representação gráfica, né? Que, por sinal, obviamente é uma parábola, né? Porque a gente já estava falando de uma equação de segundo grau. Então, aqui a gente percebe exatamente o que a questão disse no enunciado, né? Quanto mais x tende ao infinito, mais a função tende, né, ao infinito pelo lado positivo. Tanto é que quando x assume valores positivos, y assume valores positivos também. E quando x tende a possuir, né? Quando x assume valores negativos, y também vai se aproximar cada vez mais do infinito, só que com valores positivos, né? Então, essa é a análise que nós podemos fazer aqui no exemplo de número 2. Bom, exemplo 3 agora, né? Já temos o gráfico aqui. Exemplo 3, função y igual a 2x mais 1 sobre x menos 1. E essa função tende para 2 quando x tende ao infinito, positivo ou negativo. Então, essa é a função, né, que nós temos. O limite da função 2x mais 1 sobre x menos 1 com x tendendo ao infinito é igual a 2. Então, agora a gente faz a análise, né, a partir de valores. Se ele fala que x tende para 2, aliás, quando ele fala que x tende ao infinito, né, nós então temos que considerar alguns valores que tendem ao infinito, né? Então, nós temos a partir do 3, 2, 1 sobre 5, aliás, 1,5, 1,25, 1,1 e assim por diante. E fazemos a substituição para ver, né, para verificar se y realmente tende a 2. Então, fazendo a substituição, nós temos quando x é igual a 3, quando x tende a 3, y tende a 3,5. Quando x tende a 2, y tende a 5 e assim por diante. Então, aqui é possível perceber que, de fato, quando a função tende para 2, nós temos que, quando x tende ao infinito, né, então a função tende ao número 2. Então, isso vale tanto para os valores positivos quanto para os negativos. Afinal, nós temos aqui mais ou menos o infinito, né? Então, x sendo igual a menos 1, 0, 0,9, ou seja, tende a 1, e y vai tender aos valores negativos, né? Ao infinito, porém com valores negativos. Aqui temos o gráfico, né, semelhante ao primeiro exemplo. E observando a figura e a tabela, ainda pode-se dizer que y tende ao infinito positivo quando x tende a 1 através de valores maiores do que 1. E y tende ao infinito negativo quando x tende a 1 através de valores menores que 1. Nesse caso, estamos nos referindo aos limites laterais. Então, aqui nós temos um exemplo de limite lateral, né? Que no caso
a mudança que acontece na questão do sinal de mais, né, aqui próximo ao valor que x tende, né? Então, x tende a 1 pelo lado positivo e x tende a 1 pelo negativo. Então, a função é a mesma e aqui o infinito positivo e o infinito negativo. Então, respectivamente, chamados limite à direita e limite à esquerda. No exemplo 4, a figura nos mostra o gráfico da função. A função é y igual a 1 sobre x mais 1 ao quadrado. E a função tende para o infinito quando x tende a menos 1. Né? Isso aqui também a gente pode fazer a tabela para analisar, né? Supomos valores para x e analisamos o que acontece com y para descobrir para qual valor y está tendendo. Né? Vou fazer alguns exercícios aqui de limites, né? Alguns exercícios de fixação para a gente aplicar, né, os conceitos vistos até o momento. Primeiramente, calcular o limite de f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1 dividido por x menos 1. Essa é a nossa função, né? E o nosso limite, eu vou até trocar aqui, porque essa é a nossa função, né? Mas o limite que eu quero vai ser de x tendendo a 1. Então, limite de x tendendo a 1. Muito bem. Então, limite de x tendendo a 1, com x tendendo a 1, né? De 3x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1. Então, aplicando a substituição direta, né? Nós vamos obter o seguinte. Vamos considerar primeiro uma substituição direta dessa função com o limite que nos foi proposto, que é o 1, né? Então, vamos lá. No lugar de x, eu coloco o valor 1, né? Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado. Isso aqui é uma demonstração do que acontece nesse caso quando a gente faz a substituição direta. 3 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Estou colocando 1 no lugar de x, mais 1 dividido por 1 menos 1. Então, isso aqui é igual a 3 vezes 1 ao quadrado é 3, menos 2 vezes 1 é 2, mais 1. Sobre 0. Isso aqui seria 3 menos 2, 1, mais 1, 2, sobre 0, que é igual a 0. Olha só. Isso aqui é uma forma indeterminada, porque o nosso resultado foi 2 sobre 0, 0 no denominador, né? Isso aqui é uma indeterminação. Então, isso que aconteceu aqui é uma indeterminação. Significa, portanto, né, que esse não é o método que a gente vai utilizar para descobrir o limite dessa função, porque isso aqui não nos trouxe resultado algum, trouxe uma indeterminação, né? Então, para resolver isso, nós vamos fatorar o numerador e cancelar o termo comum de x menos 1. Então, sempre que eu tiver uma situação como essa, em que a substituição direta me trouxer 0 no denominador, ou seja, uma indeterminação, eu vou precisar fazer uma manipulação algébrica com a função, né, para que a gente consiga obter efetivamente o limite. Então, aqui a gente vai fatorar o numerador e cancelar o termo comum de x menos 1. Então, vai ficar o seguinte, a minha função, né, vou aqui escrever,
a minha função, que é 3x ao quadrado menos 2x mais 1, 3x ao quadrado menos 2x mais 1, sobre x menos 1. X menos 1. Isso aqui vai ser igual aqui. A gente vai fazer, a gente vai fatorar, né? Então, eu vou colocar x menos 1, né? X menos 1 vezes o valor que, multiplicado por x menos 1, seja igual a isso que nós temos aqui no denominador, no numerador, né? Que é 3x mais 3. 3x mais 3. E explicando isso aqui com maior detalhe. Quando eu multiplico 3x mais 3 por x menos 1, eu obtenho 3x ao quadrado, né? O que aqui a gente pode fazer da forma simples? X vezes 3x vai ficar 3x ao quadrado, mais x vezes 3, 3x, menos 3x vezes 1, menos vezes mais, menos 3 vezes 1, 3. Então, fazendo aqui as devidas operações, né? Nosso resultado, isso aqui basicamente é uma fatoração, né? Dos termos que nós temos. Então, eu vou obter x menos 1 multiplicado por 3x mais 3, né? E isso aqui, dividido, deixa eu fazer da mesma cor, dividido por x menos 1, né? Que a gente precisa ter o mesmo valor. X menos 1, né? Isso aqui, então, vai ser igual, a gente corta aqui, né? Vai ser igual a 3x mais 3. 3x mais 3. E agora sim, a partir desse resultado é que eu vou aplicar o valor do limite, né? Então, aqui eu vou ter, substituindo x por 1, né? A minha função é 3x mais 3, então eu vou ter 3 vezes 1 daqui, né? Do valor do limite. 3 vezes 1 mais 3, que vai ser igual a 6. Então, esse aqui é o limite da minha função, tá? 6, então, acaba sendo o limite da minha função. Esse é o processo sempre que nós tivermos uma indeterminação ao fazer a substituição direta, ok? Exercício de número 2. Vamos considerar a função g de x, que vai ser igual a 2x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 4. Quando x se aproxima de 2. Então, novamente, vou tirar aqui a função e escrever limite. O limite dessa função quando x se aproxima de 2. Muito bem. O que vai acontecer aqui? Nós podemos simplificar o numerador e o denominador fatorando a diferença de quadrados, né? No denominador e cancelando o termo comum. Porque, mais uma vez, aqui, o que vai acontecer se eu fizer a substituição direta? Fazendo a substituição direta, nós temos 2 vezes x, que é 2 ao cubo,
menos 8 sobre 2 ao quadrado menos 4. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 8, né? 16 menos 8 sobre 4 menos 4, que é 0. Então, isso aqui seria igual a 8 sobre 0, que novamente nos trouxe uma indeterminação, né? Então, por isso eu não posso fazer a substituição direta. Qual é o caminho certo para resolver isso aqui? Nós vamos simplificar o numerador e o denominador, fatorando a diferença de quadrados no denominador e cancelando um termo comum. Então, a função vai ficar da seguinte forma: g de x vai ser igual... Essa é a nossa função, né? Só reescrevendo. 2x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 4 vai ser igual... Vamos simplificar, né? Então, eu posso colocar 2 vezes x menos 2, né? E isso aqui vezes x ao quadrado mais 2x mais 4. Mais 2x mais 4. Né? Então, 2 vezes x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4. Isso aqui dividido por x menos 2, né? X menos 2 vezes x mais 2. Que nos traz o mesmo denominador, né? Porque x vezes x, se a gente fizer aqui a operação, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x, então mais 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes 2, menos 4. Então, corta aqui, né? E aí, nós temos o mesmo denominador de antes, que é x ao quadrado menos 4. Porém, nós fizemos aqui o desenvolvimento para poder ter o mesmo fator, tanto no numerador quanto no denominador, né? Abrindo a questão. Então, isso aqui vai ser igual, continuando, vai ser igual a 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4 sobre x mais 2. Basicamente, nós fizemos um corte, né? A gente cortou aqui x menos 2 com x menos 2. E aí, 2 vezes essa equação de segundo grau com x mais 2 no denominador, né? Então, essa é a nossa nova função que nós vamos calcular o limite, né? É a partir agora dessa função aqui que eu vou calcular o limite. Então, limite de x tendendo a 2 de 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4 sobre x mais 2.
E agora sim, nós podemos fazer a substituição de x por 2, né? Nesse resultado aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 4, sobre 2 mais 2. Então, 2 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4. Opa, 4 mais 4. Sobre 4. Então, 2 vezes 12, né? Sobre 4. Então, 2 vezes 12 é 24, sobre 4, que é igual a 6. Portanto, o limite da nossa função é igual a 6. Certo? Próximo exemplo agora, verificar a descontinuidade de uma função. Vamos verificar a descontinuidade dessa função h de x que é igual a 1 sobre x menos 3. X menos 3. Bom, e aqui em x igual a 3, né? Em x igual a 3. Verificar a descontinuidade dessa função. A função h de x é descontínua em x igual a 3, porque nesse ponto o denominador se torna zero, que causa uma divisão por zero. Então, essa é a descontinuidade do tipo infinito, né? Perceba que o único valor que eu posso colocar no denominador que faz com que o resultado seja zero, ou seja, que vai me trazer uma indeterminação, é o número 3, né? Então, é o único valor que x não pode assumir, porque vai trazer uma indeterminação. Portanto, essa função é descontínua para x igual a 3. Bom, agora vamos determinar o limite de uma função f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Quando x se aproxima de 3. Bom, a gente já sabe que para encontrar o limite nós podemos substituir sim o valor de x por 3 nesse caso, né, na função e verificar o resultado. Porém, aqui também nós teremos uma indeterminação, porque se eu substituir x pelo valor que é 3, né, que a gente está considerando que x se aproxima de 3, eu vou ter 3 menos 3, que é igual a 0. Ou seja, eu vou ter uma indeterminação. Então, nesse caso, nós podemos utilizar a regra de L'Hopital, né, para resolver a indeterminação. Então, aqui vai ser o seguinte, nós vamos utilizar a regrinha para calcular o valor do limite. Então, vamos aplicar a regrinha. A regra de L'Hopital, sem o S. Então, aqui vai ser o seguinte, nós vamos ter f' de x, que vai ser igual a 2x
sobre 1, né? Que é igual a 2x, aplicando a regra, né? Então, o f de 3, f' de 3, é igual a 2 vezes 3, que é 6, né? Então, agora, substituindo na fórmula de L'Hopital, né, o limite vai ser o seguinte. Substituindo na fórmula, o limite de x se aproximando de 3 de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 vai ser igual ao limite de x tendendo a 3 de 2x, né? 2x, que é igual a 6. Então, portanto, o limite da função f de x quando x se aproxima de 3 é igual a 6. Né? Esse é o nosso resultado, é o limite da nossa função. Agora, no próximo exemplo, vamos verificar se a função f de x igual ao módulo de x menos 2 é contínua em x menos 2. Verificar se essa função f de x igual ao módulo de x menos 2 é contínua, verificar se essa função é contínua em x igual a 2. A função é contínua em um ponto x igual a a se os limites laterais da função em a, né, existem e se são iguais ao valor da função em a. Então, a gente pode verificar se isso ocorre nesse caso aqui, né, para essa função. Então, a gente vai calcular o limite, né? Vamos fazer aqui o limite de x se aproximando de 2 do lado negativo, né, do módulo de x menos 2. Isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a 2, lado negativo também, né, de 2 menos x. 2 menos x. E isso aqui vai ser igual a 0. Porque x tende a 2, né? Então, 2 menos x, 2 menos x, 2 menos 2, 0. E agora pelo lado positivo, né? O limite, teremos então o limite de x que se aproxima de 2 positivo do módulo de x menos 2. Vai ser igual, então, ao limite de x tendendo a 2 positivo de x menos 2, que também vai ser igual a 0. Isso aqui também vai ser igual a 0. Então, o f de 2, né, no nosso caso, o f de 2 vai ser o módulo, né, de 2 menos 2, que vai ser igual a 0. Então, f de 2 vai ser igual ao módulo de 2 menos 2.
que também vai ser igual a zero, né? Então, como os limites laterais e o valor da função em 2 são iguais a zero, nós concluímos, portanto, que f de x é contínua em x igual a 2, né? Então, sempre que nós temos os resultados iguais a zero, o módulo igual a zero, né? Os limites laterais, né? E o valor da função em 2, esses aqui são os limites laterais, né? Esse aqui, limites laterais, e esse aqui é o valor da função. Então, quando os limites laterais e o valor da função, nesse caso em 2, são iguais a zero, nós concluímos, então, que a função é sim contínua para x igual a 2. Agora, vamos verificar se o limite da função Vamos verificar, inclusive, aliás, né, o limite da função f de x igual a 4 menos x quadrado sobre 2x menos 4 quando x se aproxima de 2. Essa daqui também vai ter a aplicação da regra de L'Hopital, né? Então, determinar o limite da função de f de x igual a 4 menos x ao quadrado sobre 2x menos 4. Quando x se aproxima de 2. Então, o limite é x tendendo a 2. Muito bem. Para encontrar o limite, de novo, nós podemos substituir x por 2 na função. Porém, aqui vai ficar 2 vezes 2, que é 4, menos 4, que é igual a 0. Novamente, uma indeterminação. Então, nós vamos aplicar a regra, né, de L'Hopital para resolver a indeterminação. Então, o meu f' de x f' de x vai ser igual a menos 2x, né? Menos 2x sobre 2. Aí, fazendo os cortes, né, vai ser igual a menos x. Menos x. E o f de 2, né? F' de 2 vai ser igual, então, a menos 2 vezes 2 sobre 2, né? Ou a gente pode já pegar aqui o resultado, menos x é igual a 2, então, menos 2. Certo? Então, f' de 2 é igual a menos 2. E substituindo isso aqui na fórmula de L'Hopital, nós teremos, então, que o limite de x tendendo a 2 de 4 menos x ao quadrado sobre 2x menos 4 vai ser igual ao limite de x tendendo a 2 de menos x, que é igual a menos 2. Então, portanto, o que se conclui é que o limite da função f de x quando x se aproxima de 2 é igual a menos 2.